Fala galera, Alberto na pista. Estou aqui no Tirol, acabei de correr 5,5 km em aproximadamente 43 minutos. Vamos seguindo, vamos no treino. Já estamos aí no final do mês de fevereiro. O objetivo é chegar a 18 no mês de dezembro. E hoje eu quero falar sobre um texto que eu comentei lá na igreja semana passada, que é o texto de Samuel, capítulo de número 1, os versículos de número 9 a 18. É o texto que fala da oração de Ana, né? Um texto muito conhecido. Ana estava orando a Deus quando chega a Eli e a repreende porque ela não tinha um filho. E ele não sabia, né? Ele achou que Ana estava embriagada. E aí Ana explica a sua situação para Eli. Ele abençoa a Ana e a despede. Eu quero focar nesse texto a questão que fala a respeito dos sentimentos. Nós temos primeiramente o sentimento de amargura de Ana, né? E é algo assim que às vezes nós tentamos esconder ou tentamos abafar, tentamos negar esse sentimento. E todas as vezes quando nós tentamos esconder isso, às vezes de nós mesmos, isso pode causar um grande mal na nossa vida. Em Hebreus capítulo de número 12, versículo 15, fala que a raiz de amargura, ela brota, ela nos perturba e ela contamina, né? E Ana fez o contrário. Ana se colocou diante de Deus, chorou demoradamente, orou demoradamente. E às vezes é bom nós desabafarmos um pouco. E não tem ninguém melhor para nós desabafarmos senão o nosso próprio Deus. Ele conhece o nosso coração e sabe o que nós temos. A segunda coisa que nós vemos é justamente a possibilidade que temos muitas vezes de descontarmos esse sentimento em alguém. Foi o que ele fez e foi o contrário do que Ana fez. Ana mostra um grande exemplo disso. Porque Eli ali sendo purista, porque os próprios filhos dele não andavam de maneira cordata, quis corrigir outra pessoa que nem estava errado, né? Descontando as suas frustrações em Ana. E seria o momento ideal para Ana poder descontar as suas frustrações em Eli, né? Ela já estava amargurada, já estava triste, né? E alguém chama a atenção dela sem ela estar errada. Olha, era o momento de era a hora de Ana falar poucas e boas para Eli. Mas não foi isso que Ana fez, né? Ana, ela falou de maneira cordata, falou de maneira educada para Eli, né? Muitas vezes nós temos o costume disso. Eu ouvi uma história triste um dia que falava justamente assim, né? Um moço recebeu uma briga do seu chefe em casa ou no trabalho. Chegou em casa nervoso, chegou em casa chateado, foi e brigou com a mulher porque tinha alguma coisa desarrumada ou tinha alguma coisa que não estava no horário que ele queria. A mulher saiu triste para um canto, chegou no quarto do filho, o filho estava ali brincando, ela foi e brigou com o filho, descontou aquela raiva no filho e saiu para lá. De repente, alguns instantes depois, o filho estava lá brigando com o cachorrinho, né? Falando que o cachorrinho não poderia fazer o que o cachorrinho estava fazendo. Um desconta frustração no outro. E violência gera violência. Frustração gera mais frustração. Quando Ana demonstra um cuidado, demonstra respeito, demonstra ali uma atitude generosa, ele responde para Ana também com atitude generosa. Amor gera amor. E segundo Pedro chega a falar que o amor cobre multidão de pecados. Segundo não, 1 Pedro, capítulo de número 4. E por fim, o sentimento que nós temos aqui é o sentimento de paz. Porque Ana, depois de abrir o seu coração, Ana, depois de tratar com ele de maneira generosa, a Bíblia ela nos fala que ela foi para casa e o seu rosto já não era mais triste, ela comeu e partilhou da alegria de outras pessoas. É algo mais fácil nós falarmos a respeito da ansiedade do que lutarmos contra a ansiedade, né? Eu mesmo tenho passado dias aqui de muita ansiedade. É o momento que nós devemos provar a nossa fé, crer em Deus, crer que Deus vai nos abençoar, que nada vai nos faltar. E mesmo se alguma coisa que nós não queríamos não aconteça,
Deus ainda está conosco e Ele supre todas as nossas necessidades. Ana faz assim, ela vai para casa, vai em paz, né, e já não tinha mais o semblante triste. Orou, chorou amargamente diante de Deus, mas estava ali com alegria. Salmo 126 fala, né, os que saem andando e chorando, enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e tchau.